Nesse momento, agora a gente conversa com o Nelson Sirotsky, que é o presidente da NJ e também presidente da RBS. A gente vai conversar um pouco sobre o tema, uma das bandeiras desse congresso, que é a liberdade de expressão e também a liberdade de expressão comercial. Como o senhor analisa esses dois pontos aqui do congresso? Bom, eu acho que o grande tema da liberdade ele deve ser valorizado, deve ser saudado, né? Porque esse congresso, 30 anos depois, e coincidência nesses últimos 30 anos, o Brasil teve a sua democracia evoluída, consolidada, e a liberdade efetivamente se consolidou nesses últimos 30 anos em que não havia um congresso. Acontece, num congresso de publicidade, um congresso de comunicação, acontece que a nossa evolução, a nossa maturidade democrática, ela trouxe consigo algumas imperfeições. E esse congresso é o grande momento dessa reflexão e é o grande alerta para nós corrigirmos essas imperfeições, tanto na questão da liberdade de imprensa, quanto na questão da liberdade de expressão comercial. Na questão da liberdade de imprensa, esse é um direito constitucional. Esse é um direito assegurado, que não é um direito dos veículos de comunicação, que não é um direito dos jornalistas, mas que é o direito do cidadão, de receber a informação com liberdade e, a partir dessa informação, fazer o seu juízo individual. Isso é um direito da cidadania brasileira. Nós não precisamos de leis para regularmos esse direito de cidadão. A lei de imprensa que convive no nosso país, que existe no nosso país, ela é de 1967. Embora tenha sido revogada recentemente 20 e poucos artigos dessa lei, ela continua existindo. Essa lei precisa ser revogada, essa lei precisa ser extinta. E se é para ter uma lei nova, como disse muito bem o João Roberto Marinho, tenhamos uma lei que regule a liberdade de imprensa, que regule a liberdade de expressão, naqueles pontos que ela precisa ser regulada, onde basicamente o único ponto que ela precisa ser regulada é a questão do direito de resposta e a questão da limitação, da fixação do valor das indenizações pelos casos de dano moral. Então, esse é um aperfeiçoamento que acho que esse Congresso traz uma contribuição nessa direção também. Por outro lado, a questão da liberdade de expressão comercial. Nesses últimos 30 anos também, a propaganda brasileira evoluiu em todos os seus sentidos, ela é reconhecida nacional e internacionalmente. Mas no nosso país, infelizmente, existem inúmeros processos, inúmeros projetos, inúmeras ações que tramitam essencialmente no Congresso Nacional, que de alguma maneira tentam interferir ou podem interferir nesta questão da liberdade de expressão comercial. O Congresso, de novo, traz uma contribuição muito importante nesse sentido, um alerta nesse sentido, de que o cidadão brasileiro não precisa de tutela nem com relação à publicidade, à propaganda, nem com relação à liberdade de imprensa. Nós, a propaganda brasileira, a comunicação brasileira, nós temos um mecanismo extraordinário, construído também nos últimos 30 anos, que é o nosso Código de Autorregulamentação. E uma vez mais, acho que temos maturidade, acho que temos capacidade de fazermos esse aperfeiçoamento sem necessitarmos de novas leis e de novas iniciativas do Congresso Nacional. O senhor acredita que a formação de uma frente parlamentar que discuta esses temas, como foi anunciado no jantar de abertura do 4º Congresso, a formação de uma frente dessas pode facilitar o diálogo? Eu espero que essa frente parlamentar tenha esta consciência de que o seu papel é apenas dar um passo adicional na defesa desses princípios básicos, nesse direito básico da democracia brasileira, a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão comercial. Se essa frente parlamentar é montada dentro desta visão, sem dúvidas, e são mais de 190 deputados envolvidos, parlamentares envolvidos, sem dúvidas, é mais um canal de interlocução para que aperfeiçoemos, o que não significa que necessariamente tenhamos que ter mais leis, mas que aperfeiçoemos o processo e que se possa, através dessa frente parlamentar, inibir no próprio Congresso Nacional iniciativas totalmente incoerentes com o nível da democracia brasileira.